Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, sejam muito bem-vindos ao canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou comentar para vocês aqui os jogos desse sábado de futebol, dia 12 de abril, que a gente tem aí muitos jogos na nossa grade. Eu separei aqui as melhores oportunidades para a gente comentar. Tem muitos jogos interessantes que eu deixei de fora, até para o vídeo não ficar muito extenso. Mas eu convido você que está assistindo esse conteúdo aqui, se tiver algum jogo que não está nesse vídeo aqui, você pode deixar nos comentários aí, que a galera vai analisando também, a gente vai comentando a respeito dos jogos por ali, beleza? Separei aqui só o filé desse sabadão, já são vários jogos, eu vou comentar por liga, que é como está organizado aqui, tá? Se eu tentasse comentar por horário, provavelmente eu iria me confundir em um ou outro aqui, então vamos separar por competição, vamos deixar para falar do Brasileirão no final. Primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é às 8h30 da manhã, já temos um bom jogo de futebol aqui para trabalhar nesse sábado. Manchester City e Crystal Palace. O City joga em casa com odd acima de 1,50, então tá bem interessante a gente analisar isso aqui, tá? Por que o City tá com uma odd tão alta? Porque o Crystal Palace também vem jogando um bom futebol, o City não tá num dos seus melhores momentos, né? Não tem aqui compromisso no meio da semana pela Champions League, já foi eliminado dessa competição. Então a gente tem aqui o City focando basicamente todas as suas forças, todas as suas energias para tentar encostar no Liverpool, que é o atual líder do campeonato inglês, né, da Premier League. É claro, o Liverpool está fazendo uma campanha muito fora da curva, o Arsenal, que é o segundo colocado, também está longe de alcançar o Liverpool, então provavelmente para o City o que resta aqui é disputar uma vaga na próxima Champions League, né? Garantir sua vaga na próxima Champions League. Vai enfrentar uma equipe com alguns... vai ter alguns desfalques para esse jogo, né? O Haaland está fora, o Rodri está fora, o Ake está fora, o Akanji está fora e o Stones está fora. Ou seja, grande parte da equipe titular do Manchester City vai estar ausente nesse confronto aqui, né? Por lesão principalmente, né? Do outro lado, a gente tem alguns desfalques importantes também, como é o caso do Guerri e do Ketia, dois jogadores que vão estar suspensos por cartão vermelho na última partida, né? Richard e Lacroix são dúvidas, né? Riyad e Doucouré também estão fora por lesão. Então a gente tem aqui um time que também vai estar muito desfalcado. Quando a gente tem essa quantidade de desfalques aqui, fica um pouco mais difícil da gente imaginar que o time vai ter o mesmo comportamento que nos outros jogos, né? Taticamente o time vai precisar fazer algumas mudanças aqui para comportar tantas ausências, né? E isso vai fazer com que a gente tenha uma postura um pouco diferente do time visitante aqui, tentando não se expor tanto, né? Evitando fazer um jogo que deixe espaços para o adversário, justamente para o Manchester City, que é uma equipe que consegue aproveitar muito bem essas condições, né? Se a gente for ver a race recente aqui das equipes, o Crystal Palace inclusive leva uma vantagem, tem uma race melhor que a do City aqui, o City que tem uma derrota, 2 empates e 2 vitórias, e o Crystal Palace tem 4 vitórias e 1 empate, ou seja, vem muito bem nas últimas partidas aí, né? Se a gente pegar os adversários aqui que cada um enfrentou nas últimas partidas, vocês vão ver, o Manchester City empatou contra o United num clássico, venceu o Leicester, que é um time da ponta de baixo da tabela, ganhou do Bournemouth pela Copa da Inglaterra, mas empatou com o Brighton, perdeu para o Forest, né? Então vem fazendo jogos assim de oscilação o Manchester City. Já o Crystal Palace, vocês vão ver aqui a última derrota do Crystal Palace foi em casa para o Everton lá em fevereiro, dia 15 de fevereiro, tá? De lá para cá, só vitória e 1 empate aqui contra o Southampton. Empate meio fora da curva aqui também, né? Para o time que está lá na lanterna do campeonato. Então temos aqui 2 times que têm realidades diferentes, né? O Palace, mesmo estando numa ótima fase, dificilmente alcança aí o grupo de classificação para alguma competição europeia. E o Manchester City precisa somar pontos aqui
para não perder essa condição aqui de disputar uma Champions League. Então precisa vencer e contar ainda com algum dos times que está aqui à sua frente, o Newcastle e o Chelsea, que um dos dois não vença na rodada para poder voltar à zona de classificação para uma Champions League, tá? Jogo bom para back ao City essa partida aqui, tá? Se você for operar em alguma coisa aqui, eu recomendo vocês ficarem de olho a favor do favorito, beleza? Brighton e Leicester, a gente tem aqui duas equipes que também vivem realidades diferentes. Se a gente pegar a tabela do campeonato aqui, veremos o Brighton em 9º e o Leicester em 19º, né? O Leicester que não vence aí já há bastante tempo. Vamos ver aqui a race de 10 partidas do Leicester, são 9 derrotas nas últimas 10 partidas, né? Então é um time que está numa fase muito ruim, ingressou na zona de rebaixamento e provavelmente não vai sair dali tão cedo, né? Vai pegar o Brighton, que está também no momento de oscilação no campeonato, deu uma subida ali em algumas rodadas atrás, mas voltou a perder novamente aqui. Se a gente pegar a race do Brighton aqui, vocês vão ver, ó, como ele estava performando bem aqui, vencendo seguidamente seus adversários, aí empatou com o Manchester City e a partir daqui deu uma caída, perdeu para o Forest, perdeu para o Aston Villa, perdeu para o Crystal Palace, todos eles adversários diretos na busca do Brighton por uma vaga aqui nessa zona de competições europeias também, né? O Forest está em 3º, Aston Villa está em 7º, né? Todas as equipes aqui que o Brighton poderia ter vencido, né? E conquistado pontos e subido na tabela. Vai ter ainda a chance de melhorar a sua colocação. Estamos na 32ª rodada, começando agora, né? Esses jogos que eu estou falando são da 32ª rodada. Então temos aqui jogos ainda suficientes para que o Brighton consiga uma pontuação que possa levá-lo para uma competição europeia. Mas é muito difícil devido à concorrência dos times que estão na ponta de cima, tá? Eu não trabalharia a favor do favorito aqui com esse preço, tá? Eu gostaria da odd do Brighton aí perto de 1,40 para a gente começar a conversar, tá? Para o Brighton fazer sentido essa odd aqui, trabalhar back a ele, teria que ter um domínio muito grande do jogo, teria que ter uma condição de realmente estar exercendo um futebol de super favorito contra o Leicester, que não é, digamos assim, uma tendência que esse jogo possa apresentar, tá bom? Então, o que eu posso recomendar para vocês nesse jogo? Mercado de over limite HT, a gente pode ter no primeiro tempo. Mercado de over goals, a linha total do jogo aqui, o over 2,5, 1,62. É amassado, mas é a odd padrão da Premier League que a gente encontra aqui, tá? Então, o mercado de gols pode ser mais indicado para esse tipo de jogo. Depois a gente vai para Forest e Everton, mais ou menos a mesma pegada. O Forest está na ponta de cima da tabela e o Everton está lá embaixo, na 15ª colocação. O Forest é o 3º colocado. E a gente tem aqui uma odd bem diferente, tá? Se a gente pegar aqui o histórico recente do Everton, vocês vão ver que o time deu uma recuperada aí nas últimas partidas do campeonato. Vocês vão ver que tem muito empate aqui. Apenas uma derrota para o Liverpool, que é o líder da competição, e o arquirrival aqui perdeu no clássico, é normal isso aqui acontecer, né? O Everton, inclusive, tem um retrospecto bem ruim nos últimos anos aí contra o Liverpool, né? Então a gente vê bastante empates aqui, com times, inclusive, da parte de cima da tabela, aqui o Arsenal, que é vice-líder, o West Ham, que estava fazendo um campeonato bem interessante também, né? Então, empatou contra equipes aqui difíceis, né? Venceu o Crystal Palace também aqui, que é uma equipe difícil, né? Então tem aí um histórico de roubar pontos aí dos times da parte de cima da tabela, o time do Everton, né? E o Forest, a odd 2,05, tem aqui alguns jogadores que são dúvidas também. O Chris Wood talvez seja o mais importante aqui, o Elanga também é importante, mas o Chris Wood talvez seja um dos jogadores que mais vem fazendo a diferença nesse modelo tático do time do Forest aqui. Então esse jogador estando fora já compromete um pouco a estrutura de jogo do time do Nottingham Forest, tá? Ainda assim, acho que pode ser um time para back ao favorito, né? Você operar a favor do dono da casa,
nessa situação aqui. O Everton é um time muito reativo, é um time que vocês vão ver sempre com as linhas baixas, tentando trabalhar a bola de contra-ataque. Se esse contra-ataque não encaixa, muito provavelmente o Everton vai ceder em algum momento ali o espaço para o adversário ter chances de gols, tá? Então, nesse caso, eu acho que é interessante trabalhar o back favorito ou lei ao visitante aqui para buscar uma correção de preço, certo? Depois a gente vai para Southampton e Aston Villa, o lanterna da competição contra o Aston Villa que está aqui beliscando ali, né, essas vagas de competições europeias. Está pegando hoje uma Conference League aqui. Se passar do City, pega uma Europa League e depois, posteriormente, pode entrar ali na zona de Champions League, tá? Então é muito importante para o Aston Villa vencer esses adversários da parte de baixo da tabela. Southampton já está rebaixado de divisão, matematicamente não tem mais chance de permanecer na Premier League. É um time que até na Championship, que é a segunda divisão inglesa, fez um trabalho aceitável, conseguiu ter uma dominância, inclusive até subir com uma certa tranquilidade aqui, mas não conseguiu segurar a pressão aqui na Premier League, tá? Então aqui a gente tem um jogo do Aston Villa pagando 1,55, é amassada demais essa odd aqui, eu não gosto desse preço fora de casa. Se fosse ao contrário, o Aston Villa dentro de casa pagando acima de 1,40, qualquer jogo era valor, tá? Fora de casa, 1,55 acho um pouco amassado demais. Teríamos que ter esse preço aqui lá perto de 1,60, 1,65, tá? Levando em consideração que o Aston Villa também tem compromisso pela Champions League, se não me engano. Vamos dar uma olhada no calendário aqui do Aston Villa para a gente falar com mais propriedade. Tem o jogo da volta contra o PSG no dia 15, tá? No meio da semana, o Aston Villa volta a jogar pela Champions League. Então esse jogo não é necessariamente aqui um jogo onde o Aston Villa vai querer botar o pé, vai jogar essa partida com tanta disposição assim, até porque imagino que na hora de escalar o time, na hora de montar os 11 aí para começar esse jogo, o treinador também vai pensar nessa questão de ter que recuperar um resultado contrário aí de 2 gols de diferença contra o PSG, logo ali na sequência da temporada, né? Então isso pode pesar para o Aston Villa não jogar esse futebol todo para essa odd de 1,55 aqui, tá? Então, provavelmente aqui a gente vai ter o Aston Villa superior, vai ter o Aston Villa dominando o jogo, mas não necessariamente para esse preço, tá? Então, se você quiser comprar uma correção de preço no Aston Villa, tome muito cuidado aqui, porque você vai estar operando contra o favorito, você vai estar operando contra o time que vai ter mais a iniciativa do jogo, vai ter mais a posse da bola, contra o Lanterna que já está rebaixado, tá? Então, toma cuidado aqui, porque esse aqui não é um favoritismo assim que você possa trabalhar. Diríamos que é aquele jogo onde o favorito pode se complicar. Tem outros influencers aí que usam esse termo para falar de favoritismo aqui, tá? Bom, voltando, a gente tem aqui ainda, vamos voltar aqui, futebol. No dia 12, a gente tem aqui Arsenal e Brentford, o Arsenal vice-líder da Premier League, o Brentford 12º. Vamos entrar aqui para analisar o jogo. O Arsenal com alguns desfalques importantes também, a gente já falou aqui em outros vídeos. Grande parte desses jogadores não vão voltar antes do final da temporada, né? Talvez a gente tenha o Saka voltando aqui para o final dessa temporada. O Declan Rice, que fez um excelente jogo contra o Real Madrid, fez 2 gols de falta contra o Real Madrid. Eu nunca tinha visto ele fazer gol de falta como ele fez contra o Real Madrid, mas não só os gols, ele jogou muita bola. Provavelmente talvez seja poupado nesse jogo aqui para o jogo da volta. É muito importante para o Arsenal conseguir passar para uma semifinal de Champions League, principalmente depois de ter construído um placar agregado tão importante assim, de vencer por 3-0 o Real Madrid. O jogo da volta aí na Espanha, tá? Então tem viagem, tem toda
questão de deslocamento aí do time do Arsenal para essa partida, né? E como o time já não tem mais tanta condição de tentar alcançar o Liverpool aqui na tabela, né? Já são 11 pontos de diferença. Também não corre risco de ser alcançado pelo Forest nessa rodada aqui, tá com 5 pontos de diferença no Forest. Não faz tanta diferença assim pro Arsenal se ele não vencer esse jogo, tá? Já para o Brentford é um pouco mais importante, porque mesmo que o time do Brentford não aspire mais tanta coisa na competição assim, ou seja, ele não consegue chegar aqui nessa zona de classificação aqui, ou quer dizer, pode ser até que consiga, mas é muito difícil, né, pelo nível dos adversários que disputam aqui também o mesmo objetivo, né? Qualquer posição acima aqui na Premier League paga uma grana maior, então o time quer subir a sua classificação aqui, terminar o campeonato numa posição um pouco melhor. Então o interesse do Brentford nesse jogo pode ser até maior que o do Arsenal, que é o vice-líder, tá? Então aqui outro cenário onde quem for trabalhar a favor do favorito, recomendo muito cuidado aqui, tá? Pode ser um jogo interessante para gols, mercado de over gols aqui pagando 1,80, o over 2,5. Ok, pessoal? Falamos aí da Premier League demoradamente, agora vamos falar aqui da Série A italiana. A líder Inter de Milão tem um compromisso contra o Cagliari, pagando 1,33 dentro de casa. Também não acho que seja uma odd tão interessante assim, tão ajustada para Inter. Acho que está um pouco mais demasiado esse favoritismo aqui. Eu acho que o time da Inter é o melhor time do campeonato italiano, isso não se discute, a própria tabela mostra isso, mas a gente tem aqui o Taremi fora, tem o Dumfries fora, são dois jogadores que fazem bastante diferença no sistema tático da equipe, né? O Taremi é um jogador mais de referência, de posicionamento, e o Dumfries é um jogador pelo lado do campo aqui, seria o titular na vaga do Darmian aqui, que não é mau jogador, mas a diferença é grande entre os dois, tá? O Dumfries como titular, ele entrega muito mais aqui, ele chama o Barella, por exemplo, para trabalhar bastante passe aqui, triangulação para a linha de fundo. Çalhanoğlu também trabalha bastante essa bola de triangulação aqui, então é um jogador que quando entra deixa o time muito mais móvel por esse lado aqui, muito mais ofensivo, tá? Então, sem essa peça, o time da Inter joga um futebol um pouco mais... Não muda a ideia tática, o conceito tático ele permanece o mesmo, mas ele não tem a mesma velocidade para desempenhar as jogadas, para fazer fluir o jogo por esse lado do campo aqui, tá? Mas é um time muito bom de bola parada, é um time muito bom de contra-ataque, é um time muito bom de transição ofensiva, tá? Então, assim, eu acho que a Inter naturalmente vai ser favorita contra qualquer equipe aqui, quando jogando dentro de casa no campeonato italiano. O Cagliari, se a gente pegar aqui, é o 15º colocado da tabela, também não tem muitas aspirações a mais no campeonato aqui, mas a gente precisa lembrar também que a Inter tem o jogo contra contra quem que a Inter venceu, não foi contra o Bayern, deixa eu ver, acho que foi contra o Bayern pela Champions League. Venceu por 2-1 e tem o jogo da volta agora também no meio da semana, que vai ser aqui, ó, tem um jogo contra o Bayern no dia 16, na quarta-feira. A diferença aqui que a gente estava falando do jogo do Arsenal contra o Real Madrid, né? A Inter também tem a vantagem, só que é uma vantagem menor, de menos gols, e joga dentro da sua casa, então não vai precisar viajar para a Alemanha para fazer aquele deslocamento todo, né? Provavelmente vai com o time titular aqui. A diferença da Inter no campeonato italiano a nível de tabela para o Napoli é menor também, né? Aqui são 3 pontos de diferença. Então o time da Inter não pode vacilar, deve ir com o time completo. Aqui sim a gente tem um cenário que a gente pode pensar em trabalhar a favor do favorito, só que essa odd aqui teria que estar um pouquinho melhor para a gente poder pegar aí dentro da nossa faixa de preço ideal, né? Mercado de gols over 2,5, 1,73. Também está dentro do normal aqui. É bem possível que entre esse 2,5 no jogo da Inter contra o Cagliari, tá? Falando de um outro jogo interessante que a gente tem pelo campeonato italiano, é Juventus e Lecce. O Juventus está
na 5ª colocação, o Lecce está lá na beira do rebaixamento, então para o Lecce é muito importante somar pelo menos um pontinho aqui, para que os times da zona da degola aqui vencendo não se aproximem, principalmente o Empoli aqui, que está a 2 pontos de diferença, né? Então, se o Lecce somar um ponto, mesmo que o Empoli vença, não passa o Lecce aqui, vai ficar ali disputando ponto a ponto, mas se um empate aqui já ajuda bastante o Lecce fora de casa, principalmente jogando contra a Juventus, que é um time que está lá, tem aspirações também no topo, na parte de cima da tabela aqui, vencendo, pode passar o Bolonha, pode passar a Atalanta e ficar na 3ª colocação do campeonato aqui, né, garantindo aí uma vaga provisoriamente, né, na Champions League da próxima temporada. Então é muito importante para a Juventus somar esses pontos aqui. Devemos ter o time da Juventus, mesmo com vários desfalques aqui, né? Vocês estão vendo também, tem vários jogadores aqui que não voltam antes para essa temporada, né? Só para a temporada que vem. Então o time da Juventus é esse aqui mesmo, não tem muito o que mexer. Vai para campo precisando da vitória para poder garantir a sua colocação ali, a sua permanência naquele grupo ali que disputa a vaga na Champions League. Então temos aqui um jogo também para operarmos a favor do favorito, tá? O time da Juventus aqui, ele chama menos atenção ainda do que a Inter, porque a Inter tem uma postura de jogar como favorito, né, de justificar a odd de super favorito, já a Juventus não. A Juventus é um time que joga cadenciando um pouco mais o jogo às vezes, então tem que tomar muito cuidado aqui. Daqui a pouco trabalhar contra o favorito pode ser a melhor alternativa aqui, mas eu acho que a gente teria umas janelas muito pequenas para poder fazer esse tipo de operação aqui. Eu não gosto de ficar contra o favorito jogando dentro de casa, principalmente contra um time muito instável da parte de baixo da tabela, tá? Depois a gente tem aqui Espanha, Real Sociedad e Mallorca. Se a gente pegar a classificação aqui, Sociedad está em 8º e o Mallorca está em 10º. É um jogo que os próprios preços vão mostrar para a gente aqui uma paridade interessante. O Real Sociedad dentro de casa faz um bom campeonato. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui números do Real Sociedad só como mandante. Aqui não tem sido um mandante assim também de alto luxo, né? Mas aqui, vocês vejam que empatou com o Manchester United pela Europa League, perdeu para o Real Madrid, então, coisa que acontece, né? Depois os outros times aqui, perdeu para o Sevilha, esse jogo aqui dentro de casa não pode perder, né? Ganhou do Valladolid por um gol de diferença só, meteu 3-0 no Leganés, mas vocês vejam aqui que não é aquele futebol assim tão vistoso assim que a gente possa imaginar para o Real Sociedad dentro de casa. Mesmo assim, tá com odd de 1,85, o Mallorca com odd de 5,25. Aqui eu acho bem interessante um jogo para mercado de gols, tá, pessoal? 2,63 aqui o over goals, o over 2,5, tá? Se você entrar nesse mercado aqui, pegar um gol no primeiro tempo, você já consegue aqui freebetar essa posição com a tranquilidade, tá? Então, vale a pena prestar atenção nesse tipo de movimentação aqui para você tentar trabalhar num jogo desses. É muito mais vantagem daqui a pouco do que tentar pegar o match odds. Jogo às 9 horas da manhã, tá? Depois a gente tem aqui Leganés e Barcelona. Barcelona tá defendendo a liderança do campeonato ponto a ponto aqui. Na verdade, abriu uma distância boa aqui, tá com 67, o Real Madrid com 63. Então são 5 pontos de diferença para o Barcelona, que fora de casa com a odd de 1,30. Tinha que estar 1,40 essa odd do Barcelona, tá? Mesmo jogando contra um time lá da zona de rebaixamento do campeonato, o Barcelona, ele tem a Champions League também, a exemplo das outras equipes que eu falei aqui, né? O Barcelona também está envolvido na Champions League aí no meio da semana, né? Joga fora de casa contra o Leganés aqui. Se não me engano, joga fora de casa na Libertadores também. Na Libertadores, olha a cabeça. Na Champions League contra o Dortmund. Vai jogar na Alemanha contra o Dortmund, né? Mesmo tendo construído uma vantagem de 4-0 aqui. É uma viagem, é uma logística, né? Todo o deslocamento aí que envolve. Então o time do Barcelona talvez não esteja tão focado assim nesse jogo, mas precisa da vitória, precisa dos pontos aí para não deixar o Real Madrid encostar,
né? Porque se daqui a pouco o Real Madrid deixa encurtar a diferença o Barcelona deixa o Real Madrid encurtar a diferença de pontos aqui, a gente sabe se tem uma equipe que pode chegar é o Real Madrid, né? Tanto na Champions como na La Liga. É um time muito forte para recuperar nessa altura do campeonato aí, nessa reta final aí. Então o Barcelona tem que ficar muito esperto. Eu acho que aqui a gente pode trabalhar um back ao Barcelona, mesmo com odd muito amassada como visitante aqui. Porque o Leganés é uma equipe muito fraca. O Barcelona precisa dos pontos e a gente tem esse contexto do campeonato aí que ajuda também a gente estar dentro nesse cenário aí. Beleza? Bom, falando aqui da Alemanha, temos aqui alguns jogos interessantes na Alemanha também. O Leverkusen, que é o segundo colocado do campeonato, atrás do Bayern aqui, que já abriu uma diferença de 6 pontos aqui, né? O Leverkusen vai jogar contra o Union Berlin, que é o 13º colocado. Para mim, o Leverkusen aqui deve justificar esse favoritismo dentro de casa. Odd também está um pouco amassada. Se a gente pegar o retrospecto recente aqui das duas equipes, vocês vão ver que o Leverkusen voltou a vencer nos últimos jogos aí, né? Tem conseguido fazer boas partidas, tem conseguido voltar a executar o seu bom futebol. Teve alguns jogadores importantes que voltaram à equipe aí. Florian Wirtz, para mim, é um principal desfalque aqui da equipe. Talvez esteja de volta para esse jogo, mas não dá para cravar, né? O jogador aí teve uma lesão de grau 2 aí, lesão muscular, né? Importante. Do lado do Union Berlin também alguns desfalques aqui, mas a montagem da equipe segue a mesma que a gente viu aqui. O Union Berlin às vezes varia, às vezes faz um 4-4-2, já vi algumas variações de esquema do treinador aqui, o Steffen Baumgart aqui, que é um treinador que conhece muito a Bundesliga, né? É um treinador que tá na Bundesliga há várias e várias temporadas já, então sabe como enfrentar os times mais qualificados aí da competição e impor algumas dificuldades, né? Então eu não acho que o Leverkusen vai ter vida fácil, não acho que esse 1,33 aqui seja uma odd tão ajustada aqui, talvez tivesse que ser uma odd um pouco mais alta aqui para justificar o Leverkusen, mas é aquele time que quando quer jogar coloca a bola na garganta do adversário aí e faz o seu jogo se impor com muita qualidade e com muito volume, né? Se o time apresentar esse volume todo aí, a gente pode trabalhar a favor deles, mas é um jogo totalmente pro live, tá? Não recomendo vocês olhar com tanto olho esse overgoals aqui, porque o time do Union Berlin às vezes é um time que faz o jogo ficar um pouco mais truncado e atrapalha quem quer trabalhar mercado de gols, tá? Então prestem atenção que essa odd aqui não é uma odd tão interessante para a linha de gols aqui também. Perfeito? Depois a gente vai falar aqui na Alemanha também do Hoffenheim contra o Mainz. O Mainz está dando uma vacilada aqui nas últimas partidas. Vamos pegar aqui o retrospecto recente aqui das duas equipes. O Hoffenheim está lá embaixo na tabela, tá? Mas o time do Mainz nas últimas partidas perdeu para o Dortmund, empatou com o Freiburg. Aqui veio de 4 vitórias seguidas, foi muito bem o Mainz aqui, né? Perdeu para o Bremen com 2 jogadores expulsos, né? Não conseguiu pelo menos empatar esse jogo aqui. É nesses jogos aqui que o time perde pontos importantes e acaba não conseguindo chegar onde gostaria na tabela do campeonato, né? Mas o time do Mainz ainda tem condições aqui de conseguir chegar aqui nessa zona de Champions League aqui, que seria espetacular para o clube, né? Tem 28 jogos, ou seja, tá um jogo a menos que o Leipzig jogou hoje, né? A estreia da rodada foi na sexta-feira hoje. O Leipzig venceu também. Passou o Mainz aqui, então o Mainz precisa vencer de novo para passar aqui Leipzig e Frankfurt. E aí, dependendo de se o Frankfurt não vencer o seu jogo e o Mainz vencer o seu jogo, vai estar aqui à frente do Frankfurt também na terceira colocação. Então, para mim, é um jogo muito interessante para a gente tentar buscar uma vitória do visitante aqui. Trabalhar lei ao time da casa é a minha sugestão para esse jogo, tá? Sei que o vídeo está ficando longo, pessoal, mas se você veio até aqui, não deixe de se inscrever no canal, de deixar um like aí para fortalecer o conteúdo. É muito importante aí que você interaja com o canal aqui e faça com que a gente
cresça cada vez mais, beleza? Mönchengladbach e Freiburg aqui, temos um confronto também aí que vale uma vaga em competições europeias, tá? A gente vai pegar aqui o Gladbach pagando 2,10, o Freiburg pagando 3,40. Típico jogo que a gente pode buscar correção de preço aqui no visitante. Também é um jogo que teremos um cenário muito, muito inclinado para over goals, né? A gente tem duas equipes aqui que costumeiramente se envolvem em jogos com um número grande de gols, tá? Se a gente pegar aqui over 2,5 gols, o Freiburg foi 7 nas últimas 9, né? E esse aqui é o head-to-head das duas equipes, né? Então, dos últimos 9 confrontos, 7 deles foram over 2,5, né? Então, temos aí over 2,5 gols. Os dois times aqui batem quase todos os jogos, tá? Então, é bem interessante a gente buscar a linha de gols também nesse confronto aqui. Correção de preço no visitante e over goals são mercados muito interessantes para trabalhar nesse jogo. E aqui o principal jogo do futebol alemão dessa rodada de final de semana, Bayern e Borussia Dortmund. O Bayern está na liderança, o Borussia Dortmund na 8ª colocação. Os dois estão na Champions League, né? Tomaram 2 pauladas aí no jogo de ida. O Bayern para Inter de Milão e o Dortmund para Barcelona, só que o Dortmund tomou 4-0 do Barcelona. Ficou numa situação muito complicada. O Bayern tomou 2-1 da Inter, só que vai jogar na Itália o próximo jogo. Então, são duas situações bem complicadas que os times têm no meio de semana aí para jogar pela Champions League. Só que o Bayern não pode vacilar no campeonato, correndo o risco do Leverkusen encostar aqui na liderança, nos pontos aqui, né? Tá a 6 pontos. Se perder e o Leverkusen ganhar, encurta para 3 pontos aqui. 3 pontos faltando aí 6 rodadas ainda pro final do campeonato. É muito jogo, tá? Então tem que se cuidar o time do Bayern. E o Dortmund, que é franco atirador aqui, com 41 pontos, pode ainda chegar aqui nessa zona de classificação aqui para alguma competição europeia, né? Seria muito ruim para o Dortmund não disputar nenhuma competição europeia na próxima temporada. Então é fundamental conseguir somar pontos aqui. Como visitante é muito difícil, porque o Bayern tem um poderio ofensivo muito interessante aqui, deve ir basicamente com equipe titular aqui, com algumas mudanças, tá? Talvez o meio-campo aqui com o Rafael Guerreiro é diferente, o Palhinha aqui também não vem sendo titular, né? Mas a gente tem aqui alguns jogadores que é importante comentar, né? O Coman tá fora por lesão, também vai demorar a voltar. O Upamecano vai demorar a voltar por lesão. Neuer vai demorar a voltar por lesão. Alphonso Davies não joga mais também nessa temporada. Então tem vários jogadores aqui fora. Do lado do Borussia Dortmund, o Sabitzer tá fora pela temporada. Schlotterberg tá fora pela temporada. Então tem alguns jogadores importantes aqui que vão estar fora desse confronto, que vão estar fora dos próximos jogos também dessas equipes e que pesam muito esses desfalques aqui. No caso do Bayern aqui, talvez o principal deles seja o Neuer, né? Que o goleiro reserva o Urbig, que o goleiro reserva do Neuer, ele tá longe aí de ser aquele goleiro que passa segurança, que passa confiança, que sabe sair jogando com os pés. Então tem essa dificuldade aqui o time do Bayern, mas é um jogo muito difícil de eu sugerir qualquer coisa para vocês que não seja operar a favor do time da casa aqui, tá? O Bayern de Munique tem um histórico contra o Dortmund aqui jogando em casa de muita superioridade e a tendência é que se cumpra também nesse duelo aqui, beleza? Falando aqui ainda de futebol europeu, temos aqui Mônaco e Marseille. O PSG já é campeão francês, né? Não tem muito que a gente vê em relação à disputa pelo título, mas a disputa pelas vagas de Champions League aqui temos em aberto aqui, e os dois times estão hoje ocupando essas vagas e disputam aí quem será o vice-campeão francês aqui. É um jogo
onde os dois times têm muito interesse aqui em somar pontos para garantir aí o mais rápido possível a sua classificação para a próxima Champions League, tá? Então pode ser um jogo muito bom, um jogo muito interessante aqui de duas equipes que têm um estilo de jogo muito ofensivo, tá? Eu gosto bastante desse mercado de gols para essa partida aqui. A linha do over 2,5 pagando 1,53 é muito amassada, com certeza. Mas eu indicaria para vocês ficar de olho no mercado de over goals para esse jogo aqui. É um jogo que promete muito a nível de volume de chances criadas, tá? Duas equipes, como eu falei para vocês, com estilo muito ofensivo. Vale a pena prestar atenção nesse jogo aqui para gols, tá? E ainda temos aqui o Sporting de visitante contra o Santa Clara a 1,60. Eu acho boa essa odd do Sporting aqui a 1,60, 14 horas contra o Santa Clara. O Sporting que é o vice-líder agora do Campeonato Português. O Benfica passou o Sporting devido ao empate do Sporting na última rodada contra o Braga, né? Esse resultado fez com que o Benfica passasse aqui, o Benfica que vem numa race muito, muito boa também. Santa Clara não é time bobo, está na 6ª colocação do campeonato, mas o Sporting precisa necessariamente vencer aqui para tentar recuperar a liderança e torcer para que o Benfica não consiga uma vitória no seu próximo jogo. A gente tem aqui, o Benfica vai jogar contra... Vamos ver com quem que o Benfica joga na próxima rodada, nesta rodada no caso. Joga contra o Arouca dentro de casa, então é um jogo teoricamente tranquilo para o Benfica aqui. O Arouca está na 12ª colocação, né? Então é um jogo muito mais duro o do Sporting nessa rodada contra o Santa Clara. Tentar pegar um back ao visitante aqui pela importância desse jogo que tem para o Sporting e por estar aí na disputa pelo título. É bem provável que a gente tenha um time jogando com muito interesse em somar pontos aqui, tá? Então, back ao Sporting aqui que vai com o time completo nesse jogo é o que eu recomendo para vocês nessa partida. Finalmente, depois de tanto tempo, vamos falar do futebol brasileiro. Lembrando a você que esse vídeo tem aí o apoio da Superbet. Se você não tem conta na Superbet, cria sua conta escaneando o QR Code que está na tela aí ou simplesmente clicando no link que está na descrição do vídeo. Você cria sua conta e aproveita aí um dos melhores sites que a gente tem hoje, depois da regulamentação no Brasil. Tá aparecendo em tudo a Superbet, aí tá colocando muito em divulgação aí de marca, né? E temos a possibilidade aí de ter a Superbet aí junto no canal. É muito bacana. Cria sua conta na Superbet que eu garanto que você vai ter uma boa experiência utilizando essa plataforma, ok? Juventude Ceará às 16 horas para começar, Brasileirão aqui. Temos a equipe do Juventude que, para mim, jogando em casa, tem um poder que a gente tem que levar em consideração, tá? O Ceará tem uma race interessante aqui, se a gente pegar os últimos jogos do Ceará. Tem uma derrota apenas contra o Bahia, depois tem vitória, um empate contra o Bragantino na estreia do Brasileirão, uma vitória contra o Grêmio, um empate contra o Fortaleza, aqui uma vitória contra o Fortaleza. Então os times maiores e mais importantes que são times de Série A brasileira, o Ceará fez bons jogos praticamente contra todos eles, exceto aqui contra o Bahia que acabou perdendo, mas contra os outros times aí do mesmo nível do Ceará em relação a campeonato brasileiro, né, de Série A, o Ceará fez bons jogos e conseguiu aí de momento ter uma 3ª colocação no campeonato. Mérito do time do Ceará ter largado muito bem nesse campeonato brasileiro. Vai enfrentar aí nesse final de semana o time do Juventude, que é um time que também começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar a tabela aqui, o Juventude está na 8ª colocação, perdeu a 2ª partida aqui para o Botafogo, resultado normal. O Botafogo é um dos times que disputa pelo título, né? Mas venceu o Vitória jogando dentro de casa. Por isso que eu digo, quando joga dentro de casa, o time do Juventude ele tem mais volume de jogo, ele tem mais iniciativa, ele tem uma postura ofensiva diferente, tá? Então
é interessante a gente observar o que o Juventude pode entregar nesse jogo aqui. A minha ideia de operar nesse jogo aqui é correção de preço contra o time do Ceará, contra o visitante aqui, levando em conta muito o fator local do Juventude e a postura que o time tem quando joga dentro de casa. O Ceará, como visitante, joga um pouco mais recuado. A gente viu que é um time que também troca com o adversário, mas deixa bastante espaço em algumas situações, né? Contra o Bragantino foi assim, então a tendência é que a gente veja um jogo parecido contra o Juventude também. Lei Ceará, minha ideia para esse jogo. No mesmo horário temos Bragantino e Botafogo, a gente já falou aqui do Bragantino que estreou com empate contra o Ceará, né? Contra o Botafogo vai pegar uma das equipes aqui melhor encaixadas, eu diria, hoje em dia no futebol brasileiro. O Renato Paiva chegou no Botafogo já fazendo um bom trabalho, porque o elenco do Botafogo é muito bom, tem jogadores de qualidade, precisava de algum encaixe em algumas peças ali. Acho que o treinador já conseguiu, de certa maneira, colocar isso em prática. O time do Botafogo já voltou a render como um time de elite no futebol brasileiro. Vai enfrentar o Bragantino, que tem um fator local também interessante. É um campo difícil de jogar, o campo do Botafogo. Tem jogadores velozes pelo lado de campo, né? Então vai exigir bastante da marcação do time do Botafogo. O setor ofensivo aí da equipe vai precisar trabalhar bastante, tá? Mesmo assim, eu acho que o favoritismo do Botafogo ele deveria ser maior aqui. Acho que o Botafogo teria condições aqui de estar com uma odd ali de 2,20 por aí. Então, se a gente pensar em operar em lei ao time da casa, não seria nenhum absurdo. Também acho um jogo interessante para over goals aqui. A linha do 2,5 está em 2,20. Esse jogo é um jogo bacana para a gente trabalhar tanto correção de preço em lei ao dono da casa, como mercado de gols também. O grande clássico que a gente tem no final de semana aqui pelo Brasileirão, Palmeiras e Corinthians, reedição da última final do Campeonato Paulista, onde o Corinthians saiu vencedor na ocasião, né? A gente tem aqui um desfalque muito importante no time do Corinthians, que é o Rodrigo Garro, tá fora. O Coronado não é nem metade do que joga o Garro no time do Corinthians, então a dinâmica ofensiva do time do Corinthians já fica comprometida sem esse jogador aqui como titular. Do lado do Palmeiras, o Mike está fora, não é uma ausência preocupante. Acho que essa estrutura que o Abel Ferreira propõe aqui com o Bruno Fux, que é zagueiro improvisado como lateral, a gente já viu várias vezes o treinador fazendo isso com outros jogadores, tá? Não acredito que seja alguma coisa nova a nível de modelo tático para a equipe do Palmeiras aqui, tá? Vitor Roque por dentro e Felipe Anderson do lado. O Estevão por dentro e o Felipe Anderson do lado. Pode ser que a gente tenha mudanças aqui, pode ser que o Estevão jogue pelo lado, o Felipe Anderson por dentro, né? Isso muda algumas coisas em relação à característica ofensiva do time, mas continua sendo um time muito forte ofensivamente. Tem um fator local pesado também. Aqui eu imagino que a gente não vai ter o Corinthians repetindo as atuações boas que fez pelo Campeonato Paulista, tá? Justamente pela ausência do Garro e pelo contexto aqui, né, de estarmos falando de um campeonato agora de pontos corridos, que é uma lógica um pouco diferente, né? O Corinthians não fez um bom jogo na Sul-Americana recentemente também, né? Perdeu as 2 partidas pela Sul-Americana para times mais fracos que ele mesmo. Então aqui vai disputar contra um adversário que é mais forte. A tendência é que tenhamos aqui a possibilidade de correção de preço trabalhando contra o time visitante, beleza? Então essa é a minha recomendação para esse jogo. E para terminar, Vasco e Sport às 21 horas. O time do Vasco jogando em casa precisa da vitória. Se a gente pegar aqui, a estreia do Vasco foi de vitória, depois em seguida venceu o Santos por 2-1 jogando em casa, perdeu para o Corinthians por 3-0 jogando fora de casa. Vai pegar o Sport, que empatou uma e perdeu uma. Então o Sport já precisa dar uma reagida aí no Campeonato Brasileiro. O time que veio da segunda divisão precisa mostrar trabalho, mostrar que tem condições aí de disputar de igual para igual aí contra o time do Vasco.
Aqui tá o Fábio Carille como treinador, eu não sei se ele é treinador ainda. Se não me engano, ele foi demitido já do Vasco no meio da semana, então fica essa informação aí, pode ser que o Vasco vá com treinador interino nesse jogo aqui. Tem bons jogadores no meio pra frente aqui, o Felipe Coutinho, o Veguete, tá jogando muito bem também, tá fazendo gol praticamente em todos os jogos. Talvez pinte aqui o Payet também já como titular nesse meio campo aqui, não é garantido, mas pode ser que apareça, tá? Mas temos um bom time do Vasco aqui, com possibilidades aqui para trabalharmos também lei ao visitante, tá? Contra o Sport, beleza? Essas são as minhas dicas, então, para o futebol desse sabadão. Como eu falei para vocês, muitos jogos, o vídeo ficou um pouco longo mesmo, mas eu tentei trazer para vocês aqui uma abordagem bem detalhada dos jogos aqui que a gente tem possibilidade de trabalhar nesse sabadão. Show de bola? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer. E era isso, nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço, até lá.